Pedido de vista no Supremo suspende julgamento de ações sobre índices de correção monetária e juros que devem ser aplicados a dívidas judiciais do poder público. Nós estamos com vários estados parcelando salários de servidores. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, é denunciado pela 29ª vez por corrupção e lavagem de dinheiro. Segurança da BR-040 na mira do Ministério Público Federal. A recomendação pede melhorias principalmente no trecho que vai do trevo da cidade de Ouro Preto até Conselheiro Lafayette. Justiça determina bloqueio de patrimônio de Thor Batista, filho do empresário Ike Batista. Após quinto pedido de trancamento de matrícula ser negado, estudante com epilepsia consegue direito na justiça. E foi demonstrado que as interrupções do ensino não se davam por aspectos voluntários, e sim por questões de saúde muito graves. Olá, boa noite. Um pedido de vista suspende hoje no Supremo o julgamento das ações sobre índices de correção monetária e juros que devem ser aplicados a dívidas judiciais do poder público. Repórter Carla Lucena, ao vivo, tem outros detalhes da sessão desta tarde. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, o pedido de vista foi do ministro Gilmar Mendes. Durante a tarde de hoje, os ministros classificaram esse tema como muito importante. Inclusive, cerca de 140 mil ações judiciais que tramitam em todo o país sobre este tema estão suspensas, aguardando a decisão do STF. A discussão aqui do plenário é qual o índice, como deve ser feita a correção monetária e também a atualização dos juros de mora de dívidas judiciais à Fazenda Pública reconhecidas pela Justiça, que devem aí ser pagas pelos estados, municípios, Distrito Federal e até pela União. Essas dívidas, elas têm a ver, por exemplo, quando famílias são desapropriadas de seus terrenos para a construção de obras públicas, elas devem ser ressarcidas. Também tem a ver com pensionistas e até com o recebimento de auxílio do governo por idosos de baixa renda. Este foi um tema que já foi tratado aqui pelo plenário do STF e, inclusive, o plenário já definiu que o melhor índice para atualização dessas dívidas é o IPCA, o índice por preço ao preço do consumidor amplo especial, que segundo os ministros é o que melhor reflete a inflação do momento. Mas nos embargos, ou seja, nas 4 recursos que estão em julgamentos aqui no plenário, os autores pedem um tempo maior para se adequar a esse índice, já que antes eles usavam a chamada taxa referencial, que é a mesma usada para atualizar a poupança. E agora vamos acompanhar então na reportagem como foi a discussão dessa tarde sobre este tema. Por um tempo, o índice usado para a correção foi o da taxa referencial, ou seja, o mesmo da poupança. Em 2015, o STF decidiu que essa taxa não valia mais. Em 2017, ao julgar recursos sobre o tema, decidiu que a atualização do valor devido seria pelo IPCA, desde a data da sentença. Foi então que estados, INSS e associações pediram ao Supremo um tempo para se adequar. No voto, o ministro Alexandre de Moraes disse que dar esse tempo causaria prejuízos. A modulação jogaria até 2015, seu crédito seria mesmo assim liquidado a menor, com base numa norma que o próprio tribunal declarou inconstitucional. Também votaram assim os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Manifestei que a correção monetária nada mais é do que o redimensionamento do valor nominal da moeda desgastado pela inflação, de tal maneira que ele readquira, a partir desta correção monetária, pelo menos o valor daquele desgaste, mantendo o seu valor real. Nós estaríamos vulnerando o interesse social, porque a não atualização adequada, segundo os índices oficiais de corrosão da moeda, dos débitos da Fazenda Pública, na verdade, insisto, militam contra os interesses dos credores da Fazenda e, portanto, milita contra o interesse social.
Já o ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o relator ministro Luiz Fux para que o IPCAE seja aplicado nas ações judiciais depois de março de 2015. O impacto que uma decisão como essa produzirá sobre as finanças dos estados é tão devastador que não vai acontecer nada, porque ninguém vai pagar coisa nenhuma. O ministro Gilmar Mendes disse que o caso é complexo, sensível e que vai causar impactos nos estados. Por isso, pediu vista para avaliar melhor a situação. Nós estamos com vários estados parcelando salários de servidores. A gente acredita que algum governador faz isto porque gosta de sacrificar o seu pessoal? Depois do pedido de vista, os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello adiantaram o voto. Afirmaram que não há como modular a decisão do plenário no caso. O Estado deve, não nega, mas não quer pagar. Convivo com a matéria desde o primeiro dia que cheguei em 1990 a esta casa. É tempo de se colocar um ponto final nessa matéria. A consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto, acompanhou a sessão e tem outras informações para a gente. Karina, boa noite. Boa noite, William. 3 julgamentos iniciados, nenhum dos 3 concluídos, né? Inclusive o caso do metrô do Distrito Federal deve retornar amanhã. Exatamente, é um julgamento conjunto em que o ministro Edson Fachin concedeu a medida liminar, a medida cautelar em 2 ADPFs e que vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal para que ela seja referendada pelos demais ministros, para que ela se mantenha rígida conforme decidido pelo ministro Edson Fachin. O julgamento foi iniciado hoje, logo depois do intervalo da sessão plenária, e que pôde o relator fazer o seu relatório e as sustentações orais serem apresentadas da tribuna. O ministro Dias Toffoli, presidente, disse que esse julgamento deve ser retomado na primeira hora da sessão plenária de amanhã. E qual é a grande discussão nessas 2 ADPFs envolvendo a liminar concedida pelo ministro Edson Fachin? O metrô do Distrito Federal é uma empresa pública de direito privado, mas teve, em razão de decisão judicial trabalhista, as suas contas junto ao Banco de Brasília e Banco do Brasil bloqueadas para poder fazer o pagamento de débitos trabalhistas juntos aos seus empregadores. A mesma situação aconteceu em relação à Emater no estado do Pará. Decisões judiciais trabalhistas também determinaram o bloqueio dos bens. Qual é o argumento que os dois trazem, tanto a Emater quanto o metrô, nessas ADPFs? Que, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas atuam na prestação de um serviço público, não atuam na atividade econômica, não são exploradoras de atividade econômica, não têm distribuição de lucros, não trabalham no sistema de competição no mercado e que, portanto, elas estariam sujeitas ao regime de execução pelo sistema determinado na Constituição, no artigo 100, que seria o regime dos precatórios, e não as execuções das pessoas jurídicas de direito privado. Então, é essa a grande questão que deve ser debatida amanhã pelo plenário, para saber se confirma ou não a liminar dada pelo ministro Edson Fachin, determinando a suspensão de todos os bloqueios efetivados pela Justiça do Trabalho. Esse é um dos julgamentos que foram suspensos, mas com continuidade prevista para amanhã. E um outro julgamento também foi iniciado, logo depois do intervalo, em uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2003, questionando uma lei de 91 que teria determinado a alteração do índice de atualização das operações de crédito rural. Segundo o PGR, essa alteração do índice poderia retroagir e alcançar contratos celebrados antes da legislação, o que violaria, de acordo com o artigo 5º, o ato jurídico perfeito. O ministro Ricardo Lewandowski julgou procedente a ação, acompanhado pelo ministro Alexandre de Moraes. Ministro Luiz Roberto Barroso abriu a divergência. Ministro Marco Aurélio pediu vista. Temos que aguardar. Amanhã, quinta-feira, sessão à tarde. A partir das 14 horas. Obrigado, Karina. Até amanhã. Eu que agradeço. O Ministério Público Federal recomendou que a concessionária responsável pela BR-040 faça obras para melhorar trechos críticos da rodovia e aumentar a segurança dos usuários.
Desde 2016, o MPF apura falhas no trabalho da empresa do grupo Invepar, que tem a concessão da rodovia BR-040, como a má manutenção da rodovia e o não cumprimento de itens do contrato. A recomendação pede melhorias principalmente no trecho que vai do trevo da cidade de Ouro Preto até Conselheiro Lafayette e no quilômetro 516,5, que fica em Ribeirão das Neves. Entre as principais melhorias solicitadas estão a realização de obras de duplicação, acessos, retornos e obediência às normas ambientais. Por unanimidade, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a prisão do ex-governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. O sobrinho dele também deve permanecer detido. O ex-governador foi preso no ano passado, ainda durante o mandato, na Operação Boca de Lobo. Ele é acusado de embolsar, junto com outros acusados, 40 milhões de reais em propina. Para o Ministério Público Federal, Pezão deve responder preso pelo crime de corrupção. Já os empresários César Amorim e Luiz de Amorim vão responder em liberdade. E outro ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi denunciado pela 29ª vez. Segundo o Ministério Público Federal, além de Cabral, a denúncia inclui Regis Fischner, secretário da Casa Civil, e o coronel da PM, Fernando França. Todos são acusados pelo crime de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Representantes de 19 países se reuniram hoje na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, para o 2º encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção. Trocar experiências, definir o plano de trabalho e fortalecer a cooperação jurídica entre os países são alguns dos objetivos do 2º encontro da Rede Ibero-Americana de Procuradores contra a Corrupção. A abertura contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. De hoje até sexta-feira, representantes de 19 países, entre eles Portugal, Itália e Bolívia, vão estabelecer um padrão de troca de informações para investigar o chamado crime do colarinho branco. Mais eficiente dentro dos países integrantes da rede, a comunicação, a celeridade, e nesse ponto, quando a gente está falando em combate à corrupção, em lavagem de dinheiro, criminalidade organizada, a rapidez é essencial também para um combate efetivo. Criada em novembro de 2017 em Buenos Aires, na Argentina, a rede é coordenada pelo Ministério Público Federal brasileiro, que pediu o apoio de outros países durante a investigação do caso Odebrecht. Além da troca de informações, durante o encontro serão discutidos meios para garantir a repatriação de dinheiro desviado em esquemas de corrupção depositados ilegalmente em outros países. Dada a globalização que facilita o intercâmbio de bens, produtos, pessoas e comunicação, e também com a internet, que se tornou um fenômeno imenso, né? A partir da virada dos anos 2000, basicamente as coisas são muito fluidas e não respeitam fronteiras físicas. Então, a troca de dados, informações, eventualmente legislações comuns, são necessárias para que, do ponto de vista do Estado, e possibilitar a repressão de delitos, isso seja mais eficiente. E no próximo bloco, após pedido de trancamento de matrícula ser negado, o estudante com epilepsia consegue na justiça direito a vínculo com a universidade. Foi o caso de uma estudante de medicina de uma instituição de Araguari, em Minas Gerais. A primeira vara empresarial da Justiça de Minas Gerais determinou o bloqueio de 778 milhões e 400 mil de Thor Batista, filho mais velho do empresário Ike Batista. A decisão foi tomada nesta quarta-feira pela juíza Cláudia Helena Batista. A ação foi movida pelo administrador judicial da MMX, empresa do grupo de Ike, que está em recuperação judicial. O objetivo é que os valores bloqueados ajudem a pagar débitos com credores da empresa. Para a juíza, documentos obtidos pelo gestor no exterior comprovaram que parte do valor fraudado do controlador da MMX foi recebida por estruturas jurídicas do grupo econômico de Ike e seus familiares. Estudante com epilepsia consegue na justiça garantir o vínculo acadêmico após 5º pedido de trancamento de matrícula ser negado pela universidade. O
procedimento é simples na maioria das vezes, como foi para Isabela, que no ano passado trancou a matrícula do curso de Comunicação Social da Universidade de Brasília. Ela não precisou sequer ir à instituição para fazer isso. O trancamento eu pude realizar totalmente pelo site da UNB, o Matrícula Web. Eu até tentei ir na secretaria e perguntar se precisava fazer alguma coisa lá ao vivo, mas não foi necessário. Isabela trancou a matrícula por 6 meses para fazer um curso no exterior, mas há alunos que realizam este procedimento por diferentes motivos e por mais de uma vez. Foi o caso de uma estudante de medicina de uma instituição de Araguari, em Minas Gerais. Ela tem epilepsia e, ao tentar trancar a matrícula pela 5ª vez, teve o pedido negado pela universidade, que só permite 4 trancamentos. A aluna, então, buscou a Justiça Federal para tentar reverter essa situação. O caso veio parar no TRF da 1ª Região e a 5ª turma entendeu que não é razoável a decisão administrativa de penalizar a estudante com a perda do vínculo acadêmico por motivo que não deu causa, ou seja, por problemas de saúde. A relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, destacou que é preciso observar o direito à educação. Todas as universidades têm autonomia universitária e devem gerenciar e têm esse direito no seu âmbito universitário. No entanto, muitas vezes os regimentos internos e as suas regulações, elas esbarram em situações de exceção que a universidade não interpreta. E por isso a pessoa busca o judiciário e esse foi o caso. E foi demonstrado que as interrupções do ensino não se davam por aspectos voluntários, e sim por questões de saúde muito grave, o que demonstrava, inclusive, que o aluno tinha um interesse muito grande no ensino. Na opinião da Isabela, que por enquanto não precisou trancar novamente a matrícula do curso, os casos devem mesmo ser analisados de forma individual. Eu entendo a universidade de botar um prazo limite, até porque é importante que os alunos se formem para dar continuidade ao processo de ensino público, mas, ao mesmo tempo, existem casos especiais que merecem serem analisados separadamente. Em julgamento de ação de paternidade, o STJ nega a extensão do pedido para analisar a relação socioafetiva, aquela cujo vínculo não vem de laço de sangue ou adoção. Como a ação trata apenas de um pedido de vínculo biológico, o STJ não admitiu ampliar as discussões para reconhecer a extensão e considerar a paternidade também quando há somente relação de afeto entre um homem e uma criança. Em ação de investigação de paternidade biológica pós-morte ajuizada contra um suposto irmão e um legítimo herdeiro, o juiz em primeiro grau determinou a realização de novo exame de DNA. Ele também indicou a produção de prova para apurar eventual paternidade socioafetiva. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve a decisão, considerando que os documentos juntados ao processo foram elaborados de forma unilateral pelo herdeiro legítimo, o que justificaria novo exame. No recurso especial ao STJ, o herdeiro legítimo alegou que a prova técnica produzida na ação exclui a paternidade biológica e que, por isso, seriam desnecessárias novas diligências. Afirmou também que a petição inicial não traz qualquer ponto relacionado às relações socioafetivas e, portanto, o magistrado não poderia admitir interpretação extensiva dos pedidos processuais. O relator, ministro Moura Ribeiro, manteve a decisão quanto à produção de novas provas técnicas, porque foi fundada em dúvida razoável sobre a lisura dos documentos apresentados. Sobre a análise de vínculo socioafetivo, o ministro observou que isso não foi demandado na petição inicial e, dessa forma, o juiz não poderia decidir algo nesse sentido. E a seguir, autoridades defendem respeito ao judiciário durante posse da OAB do Distrito Federal. Nós temos que abraçar o Supremo Tribunal Federal, abraçar o Poder Judiciário brasileiro. A Ordem dos Advogados do Brasil tem nova diretoria. Felipe Santa Cruz assumiu a presidência ontem à noite. Na solenidade, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, e o governador do DF cobraram respeito ao judiciário. A nova diretoria vai comandar a OAB até 2022. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, advogado licenciado, abriu os pronunciamentos. Ele lamentou os ataques ao judiciário, pediu respeito e disse que o Brasil precisa de estabilidade política para enfrentar as dificuldades.
Nós temos que abraçar o Supremo Tribunal Federal, abraçar o Poder Judiciário brasileiro, que agora, nesse momento em que todos buscam o mínimo de estabilidade política, está sendo extremamente atacado. Esse protocolo dessa CPI, mais uma vez, é a prova de que esse país não aprendeu, presidente Lamarck, com as crises que nós vivemos ao longo desses últimos 3 anos sob a presidência de Vossa Excelência. Nós temos que nos levantar e bradar, porque o que nós precisamos nesse momento é de estabilidade política, estabilidade econômica, para enfrentar as mazelas que a sociedade passa, para enfrentar as dificuldades que esse país tem a enfrentar. É inadmissível que um magistrado seja investigado pelos seus atos públicos, tornados públicos através do Diário Oficial e sobre os quais não pesam qualquer tipo de dúvida. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, pediu a união de todos para superar os desafios de manter a estabilidade política e econômica do país. Devemos, mais do que nunca, estar unidos em prol da superação dos desafios que se impõem à estabilidade política e econômica e ao desenvolvimento do país. Por nossas palavras e ações, devemos dar testemunho à sociedade de que existe coesão entre o Poder Judiciário e as funções essenciais da Justiça. Estamos juntos na construção do país. Eu tenho dito sempre, não existe Estado democrático de direito sem um judiciário independente e autônomo e um sistema de justiça independente e autônomo, do qual a advocacia faz parte como função essencial à justiça, e nem existe democracia sem a imprensa livre. Esta semana vai ter atendimento especial no Tribunal de Justiça de Alagoas, em Maceió. Representantes do Conselho Nacional de Justiça vão ouvir integrantes do Judiciário e até as partes dos processos. A Corregedoria Nacional de Justiça realiza a partir de hoje uma inspeção de rotina no Tribunal de Justiça de Alagoas e nos setores administrativos, judiciais e nos cartórios. O procedimento foi determinado pelo Corregedor Nacional de Justiça substituto, ministro Aloísio Corrêa da Veiga. Para que nós possamos ter conhecimento de toda a atividade judicial e poder, naturalmente, preparar medidas ou políticas públicas de aprimoramento do Poder Judiciário, detectando, evidentemente, as maiores dificuldades, a questão estrutural e tudo isso dentro de um processo de transparência absoluta. Acompanhado de vários desembargadores, o presidente Tutimé Zairan recebeu todos os representantes do CNJ em seu gabinete para dar as boas-vindas. A função do CNJ hoje ela é muito mais do que uma função meramente correcional, né? Ela vem, na verdade, nos orientar para prestar um melhor serviço à população, né? E toda ajuda nesse sentido é muito bem-vinda, né? Além do presidente Tutimé Zairan, o Corregedor-Geral de Justiça, o desembargador Fernando Tourinho, também estará acompanhando de perto os trabalhos de inspeção. Eu penso que é de fundamental importância e tentando, inclusive, uniformizar procedimentos, apesar do Brasil ser um país de dimensões continentais, mas eu acho que a gente pode uniformizar muitos dos serviços que nós prestamos. Tribunal Superior Eleitoral analisa prestações de contas na sessão plenária desta quinta-feira. O colegiado se reúne a partir das 9 horas. Para a sessão do dia 21 de março, estão previstas as prestações de contas do Partido Social Liberal, o PSL, e do Partido Republicano Progressista, o PRP. Os dois processos são de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e são referentes ao exercício financeiro de 2013. A legenda, que tem as contas partidárias desaprovadas pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral, pode ser condenada a devolver dinheiro aos cofres públicos, além de ter os repasses do fundo partidário suspensos. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a Berenice Leite, que tem as novidades para a gente. Oi, Berenice, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite para todo mundo. Eu começo o nosso giro de hoje com a notícia de que a Advocacia Geral da União defendeu no Supremo prisão a partir de condenação em segunda instância. Para a AGU, quem pode pagar uma boa defesa acaba recorrendo, tornando o processo lento e conveniente. Isso acaba prejudicando o direito das vítimas. A ação, que está sob relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, está prevista para ser julgada no dia 10 de abril. E a gente fala também sobre a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Procuradoria da República no Distrito Federal pediram esclarecimentos sobre a recomposição do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. A ideia é criar políticas públicas para atendimento da pessoa idosa, como determina o decreto presidencial. Desde setembro do ano passado, a composição do Conselho foi alterada pelo Executivo e desde então os novos membros não foram anunciados. Mas o que se sabe é que serão representantes do poder público e também de organizações da sociedade civil. E uma última informação, a gente continua acompanhando a repercussão do caso do rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais. Olha, foi marcado para amanhã, dia 21 de março, uma nova audiência de conciliação com a mineradora Vale, onde os moradores, inclusive os que foram atingidos, poderão participar. Nessa audiência deve ser apresentada documentação individual dos atingidos e também um demonstrativo de como será suprido o fornecimento de água nas cidades que dependiam do rio Paraopeba. Também deve ser apresentado uma nova atuação nos acessos públicos atingidos pelo rompimento da barragem. Essas foram as informações do nosso giro de hoje. Se você aí quiser rever alguma de nossas reportagens, basta acessar o nosso canal no YouTube, digita lá TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Berenice. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Continue com a nossa programação e a gente se vê amanhã. Até lá.